esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E nós temos sempre que lembrarmos assim de como nós podemos nos tornarmos melhores. Se a pessoa acomoda, a gente sabe assim que na empresa acomodou, então anda em passos mais lentos. No nosso trabalho é a mesma coisa. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Terceiro Mandamento: santificarás o dia do Senhor. É muito importante a pessoa lembrar assim que o terceiro mandamento é aquela bondade que o Criador nos possibilitou, para que tenhamos a condição de ir observando como nós estamos procedendo na vida. Durante um período, nós recebemos orientação. Então, aquela criança vai recebendo orientação, o adulto. Então, mais um tempo seguinte, a pessoa tem que aprender a caminhar por ela. Então, o terceiro mandamento é para essa condição da pessoa ir observando ela mesma, como ela é e o procedimento que ela está tendo. Qual é a maneira que ela tem que ter para continuar sendo melhor. E é bom a pessoa lembrar assim, não é ser melhor, como nós temos o costume assim, né, de fazer doações. Não, como eu posso ser melhor com a minha maneira de ser, com a minha firmeza, com o meu entendimento, com os esclarecimentos que precisam de ter. Então, na nossa vida é bem importante assim. Ser melhor não é doando as coisas. Doando uma palavra de saber, uma postura, uma maneira de ser, a maneira que ela precisa de continuar sendo na vida. O terceiro mandamento é bem importante, porque normalmente as pessoas, quando estudam os mandamentos no seu período de formação, ela memoriza os mandamentos quando ela tem que prestar esclarecimentos sobre os mandamentos. Depois que passou dessa fase, quase todas as pessoas que nós conhecemos não sabem mais quais são os mandamentos. Mas se os mandamentos vieram pelo Criador, foi nos possibilitado assim, se as pessoas observassem, veria assim que é uma norma para caminharmos na criação. Porque nós sabemos que a criação foi possibilitada pelo Criador e que as criaturas que vivem na criação, os espíritos humanos, eles têm que conhecer as leis para ele viver nessa criação. Tem muita importância sim. Não viveu de acordo, ficou sem saúde. Não fez conforme precisava, ele é que ficou prejudicado. Porque todas as limitações que nós temos, quando uma pessoa tem vontade de sair daquela limitação, ela arruma uma força e sai daquela situação. Quando a pessoa quer ir para uma outra localidade, para um outro país, que ela muitas vezes não conhece a língua pátria daquele país, ela vai, e muitas vezes sem recurso. Ela quer uma outra empreita, ela consegue. A pessoa tem um recurso pequeno que ela ganha, mas ela quer ter uma moradia. Então ela compra um terreno num procedimento de bairro distante, ela desenvolve a habilidade através dos anos, ela dedicando no tempo disponível que ela tem, ela edifica aquela moradia. Cada um de nós aqui conhecemos casos assim. Quer dizer que quando a pessoa tem um interesse para a vida de matéria grosseira, ela consegue. Para a nossa vida interna, se nós estamos vivendo de acordo com os ensinos que o Criador instituiu. Isso é físico. Qual é o procedimento que nós precisamos de continuar tendo para compreender direito os ensinos? Porque viver na matéria grosseira, a pessoa sabe assim que ela tem que respeitar o patrimônio do outro, que ela tem que ter as qualidades profissionais para ela continuar naquele trabalho, tem que ter a maneira social de conviver com aqueles que trabalham naquele ambiente de trabalho, mas na vida interna, porque os ensinamentos é para a vida interna da pessoa. Porque se a pessoa não faz o trabalho do terceiro mandamento, de refletir sobre o dia do Senhor, na sequência é muito comum assim. Perde a consideração daqueles que a conhecem, perde a saúde e em alguns casos ela perde o emprego. E é bem sério, porque em outros casos os filhos tiram dela toda a autoridade.
tudo aquilo que a pessoa fez, empenhou em ter, o jeito que ela está vivendo ainda perde a autoridade, perde o patrimônio. O terceiro mandamento é essa condição bem importante, porque o sétimo dia da semana é para que a pessoa faça uma reflexão sobre como ela caminhou os 6 dias anteriores. Depois tem que ter aquela condição de ir observando como é que ela vai caminhar os 7 dias seguintes. Porque nós sabemos que nós temos tendências que nós trouxemos, então são tendências fortes. Maneira impetuosa, pouca boa vontade no serviço, isso é bem grave assim. Então nós temos essas tendências. Como é que nós fazemos então para melhorar também essas tendências que nós temos para a nossa maneira de sobrevivência? Compreender os ensinos nos auxilia a ter paz dentro de nós. Todas as vezes que nós vemos uma coisa bonita, nós fazemos uma referência do paraíso. Então o que acontece? O paraíso se encontra então numa condição do nível superior que nós nos encontramos no momento. Porque se todas as vezes que víssemos coisas bonitas e falamos que aquilo parece o paraíso, então naturalmente tem essa referência assim. Se nós tivéssemos só coisas bonitas dentro de nós e ao nosso redor, então a nossa vida seria o paraíso. Como não é assim, então nós almejamos o paraíso, que é somente de coisas bonitas, de pessoas nobres, polidas e coerentes. Para nós irmos para o paraíso, nós temos que fazer um treinamento na matéria grosseira. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ir cultivando a beleza, a nobreza, ela tem que ir conhecendo as leis que o Criador instituiu. Porque os mandamentos são auxílios, e é bom a pessoa lembrando assim, não é no sistema linear. Então santificarás o dia do Senhor, a pessoa também tem que ter um aprofundamento nessa palavra. Outro não pode santificar o meu dia, outro não vai fazer um benefício, porque se uma pessoa na moradia ali fez um preparado muito bom, somente aquela que fez que pode usar o nome que eu fiz. Esse preparado foi feito por mim. E ninguém contesta, porque sabe que é verdadeiro, porque não houve a participação daqueles que se encontram ali. Santificar o dia do Senhor é a mesma coisa. Outra pessoa não pode santificar o meu dia. Eu é que tenho que santificá-lo. Também existe uma coisa bem grave assim. Muitas pessoas vão a um templo, a uma mesquita, a uma igreja, e ouve aquilo que aquele pregador está verbalizando. Raramente uma pessoa volta para a moradia e vai estudar aquilo que ele ouviu. Então aquilo que ouviu ficou assim, não aprofundamos. Ir a lugares não santifica o dia do Senhor, não santifica o meu dia, porque eu não participei, eu não fiz nada, só fui. Santificar o dia do Senhor é assim, eu é que tenho que santificá-lo. É na minha moradia, não é indo a lugares. É o procedimento de estudar o livro na luz da verdade, de ter um aprofundamento. Se na palavra santificar o dia do Senhor, quer dizer sim, a tradição vem que precisa de ir a lugares. Então só de ter o conhecimento, compreender que é o próprio é que tem que santificar. E a referência é bem importante, quando a pessoa tem um projeto, que ela precisa de apresentar aquele projeto, aquele trabalho, ela entra num procedimento de resguardo, desliga do movimento da moradia, isola, para que ela tenha uma sequência do raciocínio que precisa de ser colocado ali naquele papel para ela apresentar aquele trabalho. Então, para a nossa vida externa, nós vamos arrumando as maneiras. Para a minha vida interna, como é que eu estou dedicando esse tempo? Então, a dedicação desse tempo para a minha vida interna, como é que eu estou santificando? Porque
O meu espírito tem vontade de voltar para a pátria do espírito. E eu tenho aquela condição bem boa dentro de mim, que quando vejo as coisas bonitas, eu falo que aquilo é um paraíso, que aquilo é uma coisa muito sublime, é uma coisa superior. Então quer dizer assim, para que eu mantenha esta condição interna dessa superioridade, para que dentro de mim fique um procedimento normal. A reflexão dos 6 dias anteriores é esse alinhamento de como eu estou recebendo a força e o procedimento que eu estou tendo para essa força permanecer dentro de mim. É bem importante a gente lembrar assim, que muitos de nós já tivemos a oportunidade de apreciar determinada coisa. Pode ser um pássaro, pode ser o amanhecer, o entardecer. E a pessoa fica com uma satisfação interna muito grande por aquela beleza que está sendo apresentada. Ela chama a pessoa do lado para mostrar aquela beleza. A pessoa do lado se encontra numa outra, não vê beleza nenhuma. Só que aquela condição interna que eu estava tendo, agora eu perdi, eu dispersei. A outra pessoa não viu e eu fiquei sem aquela condição que eu estava tendo anteriormente de poder apreciar. Então aquilo que eu estou vendo é para a minha vida. Aquilo que eu estou vendo é para meu auxílio. A mesma coisa acontece assim. Na nossa vida, nós temos muitos itens. Alegria, saudades, de momentos que nós tivemos assim dificuldades. Quando uma pessoa tem vontade de ficar feliz e possibilita a ela que venha uma lembrança, que ela sente feliz daquela lembrança que está vindo para ela, ou daquele quadro que está apresentando para ela, a pessoa tem que ter um procedimento normal. Com esse procedimento normal, aquela emoção que está vindo, está fluindo dentro de nós, ela vai para o lugar certo. E é bem interessante, porque quando uma pessoa extravasa essa emoção, que sente bem e que conta para um, que conta para outro, no outro dia a pessoa se encontra como se estivesse sem vida. Aquela emoção era dela. Ela precisaria de ter guardado para ela, para que no momento que apresentasse uma limitação na sua vida, aquela emoção viria e equilibraria aqueles momentos difíceis. O santificar o dia é assim, essa condição bem importante que nós precisaríamos de ter, de ir observando qual é o procedimento que nós precisamos de ter todo o instante da nossa vida, para que a nossa vida fique uma coisa equilibrada. Nesse equilíbrio tem aquela coisa bem importante. A pessoa também não vai ficar entristecida e também não vai ficar muito eufórica. É só observar assim as pessoas que não dedicam o terceiro mandamento, que é fazendo uma reflexão dos 6 dias anteriores, que não é cultivando o corpo com passeios, com comida, com danças, com divertimentos. Isso é para o corpo de matéria grosseira. Mas quando as pessoas comportam assim, podemos confirmar assim que no dia seguinte a pessoa se encontra menos fortalecida, menos ânimo e muitas vezes num procedimento assim de falta de alegria. Então o que ela tinha, ela gastou, exagerou. Agora ela não tem aquilo que ela precisaria de ter. Na vida a pessoa vai descendo o nível, se ela não utiliza do terceiro mandamento, de ir refletindo sobre o dia do Senhor, no 7º dia, o que ela se encontra fazendo para ela. Isso é bem interessante, mas podemos observar no nosso ambiente de trabalho, com os nossos conhecidos, que normalmente as reuniões, as referências são feitas de como a pessoa está se apresentando com as vestes, como ela está apresentando-se com o alimento que ela anda comendo. E que nas nossas reuniões é sempre assim, é para comida e para ver o que nós vamos beber. O nosso espírito, beber das fontes do livro Na Luz da Verdade. Essa é a necessidade que tínhamos que ter. Essa referência é bem importante assim.
qual é o procedimento que nós precisamos ter para nos tornarmos equilibrados. Porque quando temos muita emoção, então no outro dia a emoção desce, gastou-se tudo e a pessoa agora fica sem ânimo. Diríamos assim que ela fica então numa condição de depressiva. Gastou dentro dela aquilo que ela precisaria de ter armazenado. E aquela referência não é mudando de ambiente, não é somente cultivando o corpo, não é somente conversando com terceiros. Os ensinos estão sempre relacionados assim, que a pessoa precisa de ser econômica, porque tem um ensino de Jesus que fala que a nossa fala não deve passar nem do sim nem do não. Temos que nos tornarmos econômicos, para que a nossa fala seja precisa. Porque quando uma criança faz um pedido para o adulto, aquela criança apresenta as argumentações para receber aquela concessão. Se o adulto falou não, do jeito que o adulto falou, definindo, a criança não tem mais argumento. Em outros casos assim, quando a pessoa tem o costume entre adultos de falar muito, um ou outro daqueles adultos que ouvem, não ouvem mais. Então, numa outra situação, aquela pessoa fala, não adianta eu falar, ele não me ouve, ela não me ouve. Quer dizer que nós gastamos com o excesso de fala, agora o outro não ouve nada. Isso é bem grave assim. Excedendo esse comportamento que nós temos, a gente vai observando com criança, ou com um animal que fica dentro da moradia. À medida em que vai falando, a criança vai parando de ouvir. Em alguns casos, o adulto muda o comportamento com a criança, bem drástico mesmo. Porque ele está falando, a criança está indo embora. Quer dizer que a fala do adulto anteriormente era muita fala. E a criança sabe que não tem benefício tudo aquela fala. Não tem uma significação. Nós temos que trabalharmos assim. E observando como nós somos e como é que nós estamos utilizando do nosso corpo de matéria grosseira. O procedimento que nós precisamos de voltar a ter. Quando estudamos o livro Na Luz da Verdade e nós vamos observando como nós somos, na sequência de um período curto, por esse tipo de comportamento que nós estamos tendo, voltamos a ter a consideração, voltamos a ser respeitados, considerados. Aquilo que já tinha sido perdido volta em uma condição de poder ter aquilo que precisamos de ter. Então o livro Na Luz da Verdade é esta condição bem importante assim, que vai nos equilibrando, porque vai nos possibilitando para cada pessoa observar-se ela mesma, porque nós temos a facilidade de fazer um jogo de palavra conosco. Então quer dizer que com o cérebro, com o raciocínio, nós vamos apresentando as justificativas. Mas com o estudo do livro Na Luz da Verdade, nós mudamos dentro de nós a norma do tempo e do espaço. Então nós nos elevamos e passamos a ver como nós somos. Esse é o auxílio da reflexão do terceiro mandamento, da gente ver como a gente é. E qual é o procedimento que eu preciso de observar assim? Porque tem muitas coisas que a pessoa vê como ela é e ela fala assim, eu preciso de mudar. Mas quando ela aprofunda, ela fala que nem podia ter tido esse tipo de comportamento. Tem muitos tipos de comportamentos, né? Que a gente vê que a gente precisa de mudar. Por exemplo, um comportamento de deitar tarde, um comportamento de levantar cedo, um comportamento de levantar tarde. Então a pessoa vê como ela precisa de ir vendo, como ela precisa de ser para a vida dela ser melhor. Então as melhoras é para a pessoa. Então a referência que nós valorizamos sobre o nosso corpo físico, que nós estamos sempre voltados somente para o nosso corpo físico, são relativas. Porque com o corpo físico tem a limitação. E a gente vai observando assim que muitas pessoas, através dos anos, passam a alimentar uma quantidade menor de alimentos. Aquele jovem, no seu período de formação, naquela intrepidez, aumentou a sua quantidade de alimentos que ele ingere. Mas aquele que já se encontra na fase de ponderação, percebe que já não tem aquela necessidade. Então todas as coisas que nós vamos confirmando conosco, não é para as pessoas, é para nós.
Então santificarás o dia de descanso, o terceiro mandamento, e lembrar assim, não é indo aos lugares, porque o sacerdote, o pastor, não pode santificar o meu dia. Por eu ir aos lugares, não quer dizer que eu santifiquei o meu dia. E a santificação do meu dia está na própria moradia. Em alguns casos pode encontrar-se na natureza, porque a pessoa na natureza, ela então muda a maneira de ser. Então os seus pensamentos, a sua maneira de ser é diferente. A santificação do dia do descanso é a própria pessoa que tem que fazer esse trabalho. Junto com o trabalho, a pessoa vai vendo como ela é e qual é o procedimento que ela precisa de ser. Aquela necessidade que muitas vezes a pessoa tem de querer explicar as coisas, de querer desconfiar da outra pessoa. Isso é grave. A pessoa tem que ir vendo como ela é, porque se ela tem a necessidade de ficar explicando, ela não se encontra segura. Se ela tem necessidade de ficar desconfiando daquela outra pessoa, então ela não pode conviver com aquela pessoa, porque nós sabemos assim que a desconfiança mata. Então, ir vendo como nós somos é a importância da vida, como eu sou e qual é o procedimento que eu tenho que ter. Nós sabemos assim que quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem aquela condição bem importante assim, de ter a força, a coragem, a intrepidez, de ver o que ela necessita para ela. Porque na vida é assim, o que eu necessito para a minha vida? Eu é que tenho que ver o que eu necessito. Qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo? Toda época é assim. Esse cuidado, a diferença das coisas que o corpo de matéria grosseira necessita e as coisas que o espírito necessita. São duas coisas distintas. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que em alguns casos, quando a pessoa adoece, muitas vezes a pessoa não quer comer. É um procedimento que existe para que aquilo que o adulto está sentindo é justamente isso. Se ele não alimenta, aqueles vírus, aquelas bactérias que se encontram dentro dele ficam enfraquecidas. Então possibilita o corpo regenerar. O animal, ele faz isso naturalmente. Então quer dizer assim, em alguns casos é não alimentar. Então essa naturalidade assim de ver o que é bom para a minha vida. Qual é o procedimento que eu preciso de ter, de continuar tendo, de ir fazendo a diferença daquilo que o corpo de matéria grosseira necessita e aquilo que o seu espírito necessita. Então o espírito necessita conhecer os 10 mandamentos, conhecer as leis do Criador, para ele viver de acordo com essas leis, para que ele tenha a possibilidade de voltar para a sua origem, que é o paraíso. O espírito humano saiu do paraíso numa forma inconsciente, peregrinando pela criação, de voltar numa forma consciente, que é aquela referência da parábola do filho pródigo. Quer dizer que o filho saiu e ele voltou tão qualificado quanto aqueles que não tiveram a necessidade e que não precisaram de sair para ter o amadurecimento. Estudar o livro Na Luz da Verdade é esta condição. Isso é uma condição que a pessoa é que tem que ir observando. Então, muitas vezes, a pessoa sabe, na empresa que ela trabalha, que ela precisa de ter um aprimoramento, porque tem surgido muitas funções que ela até então não tinha o conhecimento. Mas como ela necessita do trabalho, ela mesma procura o curso para que ela tenha as informações que precisam de ter para fazer aquele curso, para que ela fique enriquecida para continuar trabalhando. Se o empregador não faz isso, a própria pessoa procura esse curso para que ela fique enriquecida. Então, para as nossas vidas de matéria grosseira, nós vamos observando assim que nós sabemos de tudo. Mas para a nossa vida interna, então temos que lembrar assim, que aquele que apresenta um amadurecimento dentro dele, no relacionamento com outras pessoas, ele coloca cada pessoa no grau dela, considera, dá aquela distância para aquela criança,
Tem muitas crianças que nós sabemos assim, que se dá uma atenção, a criança já fica familiarizada e aquele que deu a atenção perde o distanciamento, porque ficou uma coisa não agradável, porque aquela criança tem facilidade em transcender, exacerbar-se, usar a mais daquilo que poderia usar. Perceber aonde é que nós podemos doar a diferença. Então o trabalho do terceiro mandamento é essa condição bem importante, de ir observando como nós somos, como nós precisamos de continuar sendo. É um trabalho individual, a vida inteira. Aquele motorista naquela estrada, todo instante ele está fazendo um alinhamento. Aquela dona de casa fazendo aquele preparado, todo instante ela está fazendo o alinhamento. E se ela deixa um instante, aquele preparado tem uma alteração. Uma veterana trabalhando com uma noviça, aquela veterana fala para a noviça, dá as orientações e pede para chamar no instante seguinte. Agora, para nós, todas essas qualidades, nós precisamos de ter, tendo essa condição de ir equilibrando. Se aquelas aves que estão planando, todo instante elas têm um movimento, para que elas continuem naquela corrente de ar, para que elas continuem nas alturas, todo instante elas fazem esse movimento. O procedimento que nós estamos tendo, todo instante, para conhecer direito o livro Na Luz da Verdade e trazer essas informações para nós. Na vida física, a gente sabe assim que a pessoa fica impregnada com aquela profissão. E dependendo do tipo do trabalho, a gente vai observando assim, que a pessoa vai ficando com o corpo naquele formato. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Se nós não desenvolvermos dentro de nós essa polidez, essa coerência, essa condição bem importante assim, o amor que nós temos não é o amor do Criador, porque o amor do Criador é um amor com justiça, com pureza. Então nós temos que trazer esse tipo de amor para o nosso dia a dia. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição bem importante assim, ver como nós somos, qual é o procedimento que nós estamos tendo. Quando nós aprofundamos estudando o livro Na Luz da Verdade, nós vamos conhecendo o caminho que vai nos levar ao paraíso. Essa é a importância. Porque nós vamos tirando dentro de nós todas as acomodações, todos os defeitos, vamos tendo um aprimoramento, vamos aprendendo a ver melhor aquilo que vem apresentando. Então nós estamos organizando e vendo no instante seguinte. Para voltar para o paraíso, a pessoa tem que ter o conhecimento do terceiro mandamento, das leis que o Criador instituiu. Cada um é que tem que fazer um trabalho assim. É bem pessoal, individual. Então a pessoa tem que lembrar que quando ela está caminhando, estudando o livro Na Luz da Verdade, vai acontecendo uma coisa bem importante. Ela vai conhecendo o caminho que ela precisa de conhecer. Caminhar na vida, voltar para a pátria do Espírito, é assim. A pessoa tem que fazer muito esforço com ela mesma. Toda a época da nossa existência, aquele que fez o esforço, aquele é que é beneficiado. Aquele que conheceu o caminho, ele é que vai caminhar naquele caminho. E é bem importante, porque não é na coletividade, é individual.